De acordo com uma notícia veiculada pela agência Bloomberg, o mercado chinês, considerado mais fraco agora, traz risco para os frigoríficos brasileiros. A avaliação se baseia na queda da importação de carne bovina pelos chineses, queda puxada pela desaceleração do consumo e ampla oferta interna. A agência diz que isso significa um revés para o seu maior fornecedor, que é o Brasil. As importações totais de carne bovina da China caíram no ano passado pela primeira vez desde 2016, com os preços no nível mais baixo em quase 3 anos, diz a notícia. Os volumes de importação deverão cair 4% este ano, pondo fim a 12 anos consecutivos de grande crescimento, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. João Pedro Cuti Dias está aqui para comentar essa informação. Agora, João, curioso é que o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já trouxe informações de que as exportações brasileiras vão crescer, de carne bovina vão crescer em 2024. Talvez cresça em outros mercados também, né? Você tem hoje uma presença muito forte dos Estados Unidos comprando carne, ainda, lógico, não chega nem aos patamares, bem próximos do patamar chinês. Você tem os Emirados Árabes Unidos processando, comprando carne, processando, entregando para o Irã, para aqueles países que estão ali limítrofes a eles. Você tem outros países comprando. A grande questão na China é que nós vemos, como ele falou, 12 anos de crescimento consecutivo, crescendo ano após ano. O chinês aprendeu a comer carne bovina, isso que é importante. Hoje o consumo per capita deles está na faixa de 7 quilos de carne por habitante ano. Porque tem 1 bilhão e 400 milhões, pesa. E tem poder aquisitivo. O chinês tem mais de 800 milhões de chineses que faturam mais de $300 por mês. E o custo deles é muito mais barato que aqui no Brasil. A carga tributária na China não chega a 12%, aqui nós estamos 33%. Então, tudo isso ajuda. O fato hoje é que existem problemas internos chineses. A bolha imobiliária, uma grande empresa faliu, você criou há muitos investimentos imobiliários que sem conseguir colocar mercado. Há o temor do chinês em relação ao futuro, ao emprego, à renda dele. Tudo isso inibe um pouco o consumo. Então, isso está acontecendo, realmente está acontecendo na China. Agora, a China vai diminuir o crescimento econômico? Vai, ela não vai ter 10%, como ela teve muitos anos, 9%, 10%. Esse ano nós estamos falando, primeiro trimestre desse ano, janeiro a março, deu 5,3%. Compara com o Brasil, que nós estamos falando crescendo no ano 2%, eles cresceram 5,3% no trimestre em relação ao trimestre anterior. Ou seja, eles têm um superávit comercial de $1 trilhão, é muito dinheiro. Só que no mundo inteiro está havendo uma pressão contra a questão de possíveis subsídios do governo a alguns setores industriais. Por exemplo, essa questão de placa fotovoltaica, eles tomaram conta 100% do mercado. Hoje você não tem mais nenhuma indústria, não tem mais nenhuma força de expressão, mas caiu muito a presença de fabricação de placa na Alemanha, nos Estados Unidos, caiu, porque não consegue competir com os chineses. E aí, carro elétrico, nós estamos vendo aqui no Brasil hoje uma enxurrada de carro elétrico chinês, BYD. Então, você tem isso aí, realmente. Porém, o que acontece também na China? Você teve uma recuperação no rebanho de suínos na China. A China vai falar, esse ano estão falando de 54 milhões de toneladas de carne suína. É um volume expressivo. Que é a carne mais consumida. Que é a carne mais consumida. Eles consomem o quê? 10 milhões de toneladas de carne bovina, 30%, 35% é importada, 65% é produção local. Só que a produção local deles, esse número não tenho exatamente, mas o que eles disseram, a maior parte deve ser descarte de vaca leiteira. Por quê? Porque eles fizeram um esforço muito grande, 10 anos para trás, para ficar autossuficiente em leite. Importar novilha, incentivar, financiar. Quando o China quer fazer uma coisa, ele faz. Não tem meio termo, não, ele faz. Então,
E conseguiram autossuficiência na produção leiteira. Então, o que aconteceu? Deve ter, ano após ano, um aumento de vaca que vai ser descartada. Não sei se na terceira lactação, na quarta lactação. Agora, essa qualidade da carne de uma vaca descartada não é tão boa como a carne que eles compram do Brasil. Ou seja, nós vendemos carne de animais de menos de 30 meses, até os 4 dentes definitivos. E um animal bem acabado, porque aqui no Brasil, quando o chinês habilitou mais frigoríficos, aí por volta de 2018 e 2019, em função da questão da peste suína africana lá, os frigoríficos foram para o mercado e incentivaram o pecuarista a produzir um animal padrão boi China. Nós sempre falamos aqui no canal, né, AC e DC, antes da China e depois da China. Ou seja, nós fomos capazes, em poucos anos, dar uma revolução, porque de uma hora para outra, milhões de cabeças, menos de 30 meses. Lembrando que no início dos anos 2000, a média de idade de abate era 45 meses, 42 meses. Nós trouxemos isso para menos de 30 meses, para atender basicamente esse mercado. E foi pago um ágio sobre o boi China. Isso foi um fator que estimulou. Porém, agora, nesse momento, o que está acontecendo? Há uma pressão do importador chinês para querer comprar carne por 4.200, 4.300 dólares. Essa carne não remunera o nosso produtor. Esse que é o X da questão. Se você quiser produzir um animal padrão China, você tem que investir em alimentação, em genética, em manejo. É uma roupa um pouco mais cara. Repaginar a fazenda. Né? Tem que reprogramar. Isso não é tão fácil fazer. Prova é que muitos confinadores trabalharam no vermelho ano passado, em 2022 também. Esse ano há uma certa indefinição em termos de fechar o primeiro ciclo, de botar animais para dentro, em função dos preços. Porém, outros mercados estão se abrindo. Lógico, nós temos que abrir sempre outros mercados. Tem que pensar em Japão, Coreia do Sul, mas também tem que dar um trabalho específico para o chinês. Aqui em Campo Grande, a semana passada, veio o presidente da República, o ministro da Agricultura, lançar um frigorífico grande, de uma grande rede de frigorífico, que foi habilitado. Nós tínhamos 3 apenas aqui no Mato Grosso do Sul. Uma hora para outra, fomos para 8. Então, o chinês habilitou muito mais frigoríficos agora, nesse último mês passado. No mês passado, habilitou mais de 28 frigoríficos de bovinos, né? Então, ou seja, ele está interessado no Brasil, só que ele quer um preço que muitas vezes não remunera. Aí não adianta achar que vai produzir. Ele pode produzir um ano e no ano seguinte o pessoal desativa ou procura outros mercados. Porque vender a carne a 4.200 dólares normalmente não remunera nem o frigorífico e nem o pecuarista. Estranho. Quer dizer, vamos questionar. Nosso papel aqui também é questionar uma informação como essa, de que a China está colocando o pé no freio, que depois de tantos anos de crescimento nas exportações, pode ser que haja uma retração agora. Então vamos ver o outro lado também. Quando a China anunciou em março, início de março, um mês atrás, que habilitaria 38 novas plantas frigoríficas para todas as carnes, bovina, suína e de frango, um diretor do Ministério da Agricultura disse que, com a habilitação dessas novas plantas, dentre elas, uma das unidades da JBS, mencionada pelo João Pedro, né, semana passada foi o primeiro embarque depois dessas habilitações. Então, a informação desse técnico do Ministério é a de que, depois dessas habilitações, o incremento na renda dos exportadores de todas as carnes, não só a bovina, seria de 10 bilhões por ano, 10 bilhões de dólares por ano, João Pedro. Então, tem um lado essa informação, nós estamos divulgando, mas precisa ser questionada, porque tem o outro lado da moeda também. A grande questão é o preço unitário, né, Zé? Eles chegaram a pagar 6.250 dólares em 2022. E agora querem pagar 4.300. É uma diferença significativa, né? Isso impacta. Isso aí realmente é um fator limitante. Agora, esse fato de o Brasil fazer um esforço na China para criar uma marca Brasil
Eu acho que é importante isso aí. Nós temos que criar uma marca nossa, como tem a Austrália, como tem o Uruguai, tem as bandeirinhas deles lá no... Mas você chamou a atenção, inclusive, a respeito desse primeiro embarque da JBS na semana passada, de que a carne já vai em mandarim, com o rótulo em chinês, em mandarim. Não, isso é importante, nós temos que fazer isso mesmo. Criar a marca lá e fazer um trabalho. O chinês hoje, ele está preocupado com essa questão de pegada de carbono. O chinês é o maior poluidor do planeta. 35% das emissões de gases de efeito estufa são chinesas. E o que acontece? Eles não estão conseguindo reduzir de forma significativa, porém eles querem que os fornecedores deles façam isso. Então eles querem que nós produzamos, tenha a menor pegada de carbono possível. Tudo bem, nós temos. Se comparar com os Estados Unidos, não sei se com a Austrália é uma questão específica, mas o Uruguai é um país que tem uma capacidade pequena de produção, né? Vai atender um nicho de mercado, uma carne de qualidade excepcional. Agora, nós temos condição e temos que mostrar para eles. Isso é um trabalho que o governo, a Apex, a BIEC, a cadeia tem que estar sempre permanentemente mostrando, olha, nós produzimos em cima de capim 90% do tempo nosso gado. Nosso gado é verde, 90%. Na reta final, bota ou vai para confinamento, ou bota algum coxo, ou faz até uma terminação intensiva a pasto ou tal. Então, nós temos que mostrar isso a eles, porque é uma maneira de você linkar com o mercado, ficar junto com o mercado, já que eles estão preocupados com essa questão, e com razão. Eles estão muito preocupados com a questão do nível dos mares, porque 70% do produto interno bruto chinês fica a 80, 90 quilômetros do mar. Ou seja, se subir o mar, com certeza vai criar problema para eles. E nós estamos vendo hoje uma preocupação cada vez maior de todo mundo com essa questão climática. Nós estávamos comentando antes da entrevista aqui entre eu e você, Dubai, que se não tem ideia que é um lugar no deserto, uma hora para outra choveu tanto que ficou alagou. Lógico que não deve ter nem estrutura para drenar toda essa água, não é comum isso, né? Então, o mundo está acontecendo isso. Então, o Brasil tem que aproveitar esse espaço, mostrar ao mundo que nós produzimos carne com menor pegada de carbono. É um dos argumentos que nós temos que usar, tanto para a China como qualquer outro país.